Bem-vindos ao canal Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, vamos conversar sobre aqueles momentos em que tudo parece sair do lugar. Quando as coisas não dão certo, os planos se desmancham e a esperança parece se afastar. O tema de hoje é: quando tudo parece dar errado. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão sobre aqueles momentos complicados, sabe? Quando parece que nada dá certo. Ah, sim. Aquela fase que tudo parece desabar, né? Frustrante. Exato. E para essa conversa, a gente está se baseando num texto do canal Momento de Luz. O título é Quando Tudo Parece Dar Errado. Tem uma inspiração bem clara na doutrina espírita. Interessante essa fonte. E a nossa ideia aqui é entender essa perspectiva, sabe? Como essa fonte encara a adversidade, a dificuldade, essa sensação de impotência, né? É quase uma filosofia sobre o sofrimento, então? Isso, uma visão filosófica e espiritual sobre algo que, puxa vida, todo mundo passa vez ou outra. Bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começar, a fonte já diz logo de cara que a inspiração vem de O Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ah, um clássico da literatura espírita. Sim. E a ideia central que o texto traz é que essas dificuldades, esses perrengues da vida, não seriam só acaso, sabe? Azar. E o que seriam então, segundo essa visão? Seriam provas, tipo desafios para testar nossa força, nossas virtudes, ou expiações, que seriam mais como consequências de coisas passadas. Entendi. Provas para aprender, expiações para acertar contas, digamos assim. Exatamente. Mas as duas, segundo a fonte, têm um objetivo maior: o nosso crescimento espiritual. É aí que entra uma frase bem forte que eles destacam. Qual frase? A dor é uma bênção, pois purifica o coração e fortalece a alma. Uau! Chamar a dor de bênção é forte. É uma ressignificação radical mesmo. Totalmente. Tira a dor daquele lugar só de coisa ruim, né? Exato. Coloca ela num lugar de Utilidade. de transformação, dentro dessa lógica espiritual deles. É interessante essa distinção entre provas e expiações, embora o texto não detalhe tanto. Verdade. Mas no contexto espírita geral, as provas são mais vistas como esses desafios para a gente desenvolver paciência, coragem, né? E as expiações ligadas à lei de causa e efeito. Faz sentido. Mas o ponto-chave aqui para a fonte é que ambas servem para aprender e evoluir. E essa ideia de transformação fica mais clara quando eles descrevem o resultado para quem encara isso de um jeito específico. Como assim? O texto diz: aquele que sofre com paciência e confiança em Deus transforma o sofrimento em luz e colhe no futuro a paz. Ah, então tem um como sofrer, digamos assim, paciência e confiança. E isso é como se fosse uma alquimia, sabe? Pegar o sofrimento e, com paciência e confiança, transformar em paz futura. Não é que a dor some, mas o resultado dela pode ser positivo. E o fascinante é justamente essa inversão, né? Porque normalmente a gente vê o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo. Com certeza. Ou como algo sem sentido nenhum. Exato. E essa fonte insiste que tem uma função pedagógica, purificadora, mas só aguentar. É se engajar com a dor usando essas ferramentas, paciência, confiança, para tirar um aprendizado dali. É quase como se a dificuldade fosse um motor para o progresso da alma. Essa é a proposta dele, sim. E para não ficar só na teoria, a fonte lista exemplos bem concretos, sabe? Coisas que todo mundo reconhece. Tipo o quê? A dificuldade para achar emprego, problema de saúde que aparece do nada, gente querida que se afasta, ou aquela angústia no peito, sabe? Incerteza. Situações bem universais mesmo. Sim. Mas aí, o texto traz o contraponto. A ideia de que, mesmo nesse caos todo, teria uma providência divina agindo, em silêncio. Uma mão invisível, mesmo quando a gente não vê. Isso, como se houvesse uma ordem por trás, mesmo que a gente não perceba na hora.
Essa noção da providência silenciosa é bem central, né? Para combater a sensação de abandono, de aleatoriedade. Totalmente. E conecta com uma citação que eles atribuem a Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Ah, Emmanuel, uma figura importante no Espiritismo. O que diz a citação? Toda dor tem um propósito, nenhum sofrimento é inútil. Bem direta. Resume bem a essência da visão deles, né? Nada em vão, tudo tem uma razão dentro de um plano maior. E a interpretação que a fonte dá para isso é bem interessante. Aquilo que a gente vê como atraso, como obstáculo, poderia ser, na verdade, um tempo de preparação, de amadurecimento. O tal tempo de Deus que não é o nosso tempo apressado. Entendi. O que parece bloqueio pode ser só uma pausa necessária. Isso. E o que a gente sente como perda, tipo o fim de um relacionamento, um projeto que falhou, Sim. poderia ser nessa ótica uma libertação, uma forma de se livrar de algo que talvez estivesse prendendo a gente, desviando de um caminho melhor lá na frente. Mesmo que a gente não veja isso na hora da dor, né? Exato. É aí que fica muito interessante, essa ideia da dificuldade como uma bênção disfarçada, um desvio de rota para um destino melhor, para o nosso crescimento. Essa ideia da bênção disfarçada ou do propósito oculto é o fio condutor, tenta dar sentido onde a gente só vê dor e perda no imediato. E para aprofundar essa transformação pela dificuldade, eles usam outra metáfora forte, atribuída a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, outra referência importante. Qual a metáfora? O sofrimento é a oficina da alma, onde o espírito aprende o valor da serenidade e da fé. Oficina da alma? Gostei disso. É uma imagem rica, né? Muito. Tira a ideia de sofrimento passivo, de vítima. Oficina é lugar de trabalho, de construção. De transformação ativa. O espírito não está só sofrendo, tá trabalhando com o sofrimento, usando como matéria-prima. Isso. E o que estaria sendo forjado nessa oficina? A própria fonte diz: serenidade e fé. Exatamente. Sugere que essas qualidades não são dadas, são construídas. Lapidadas ali no calor da dificuldade. A serenidade não seria a ausência de problema, mas conseguir manter a calma apesar do problema, né? Certo. E a fé? A fé, nesse contexto, não é só crer em algo vago, é a confiança ativa, resiliente, de que existe um propósito maior, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Então a oficina é onde a gente aprende a usar as ferramentas. Paciência, confiança, resignação. Ativa. Isso. E transforma a experiência bruta do sofrimento em sabedoria, força interior. Se a gente junta tudo que a fonte diz, a linha é essa. A adversidade é um meio para um fim maior, o aprimoramento. Ok, então diante desse quadro todo, dor como bênção, sofrimento como oficina, tudo parte de um plano. Qual é a atitude recomendada? O que fazer? A palavra que mais aparece é confiança, né? Confiança. O texto convida a exercitar essa confiança. Mesmo e talvez principalmente quando a gente não entende nada do que está acontecendo. E não é uma confiança baseada em entender tudo com a cabeça. É algo mais visceral, talvez. Pode ser. E essa confiança vira uma atitude. Entregar o fardo a Deus. Entregar o fardo. Mas não no sentido de desistir, né? De largar mão. Não. Mas no sentido de reconhecer, olha, eu não controlo tudo, não entendo tudo, mas confio que tem uma sabedoria maior aqui. Tem até uma frase simbólica para isso. Qual? Senhor, eu não compreendo, mas confio. É quase uma declaração de humildade, né? E de fé nessa ordem que eles acreditam existir. Uma fé que, como o texto mesmo diz, não é um escudo mágico. Não impede o problema de vir. Exato. A fonte deixa isso bem claro. A fé não acaba com a tempestade. Mas, como eles dizem, ela nos dá força para atravessar. É como ter um barco melhor na tormenta, uma âncora mais firme. Isso. A fé seria o equipamento interno para a gente navegar sem naufragar. E a analogia da tempestade continua, de um jeito bonito. Como? Diz assim: e quando a tempestade passa, como sempre passa, percebemos que crescemos. A percepção do crescimento vem depois, então. No olhar para trás. Sobrevive,
e vê o que aprendeu no meio do sufoco. E esse crescimento pós-tempestade, como eles descrevem, é algo barulhento, óbvio. Pelo contrário, o texto fala que é um crescimento muitas vezes silencioso. Silencioso. É um amadurecimento interno, uma mudança sutil na forma de ver as coisas, mais resiliência. A pessoa sai da prova transformada, talvez não sem marcas, mas... Com uma compreensão mais profunda, a fonte diz que a dor também educa e transforma. Exato. Cada dificuldade, mesmo doída, deixa um legado de aprendizado. O incentivo final é para ver cada desafio não como um muro, mas como um degrau na escada espiritual. Degrau na escada espiritual. Gosto dessa imagem. Sugere progresso, ascensão a cada dificuldade superada. Sim, e o que segura a gente nessa subida, mesmo nos degraus mais difíceis, segundo a fonte, é a certeza no amor divino. A base de tudo seria esse amor divino que jamais nos abandona. Essa é a afirmação final deles. Por mais sozinho que a gente se sinta às vezes, teria sempre essa presença sustentando. Sem dúvida. E essa estrutura toda, sofrimento com propósito, fé como força, crescimento na dificuldade, tudo baseado no amor divino, oferece um sistema completo de significado para lidar com as dores da vida, né? Com certeza. E isso levanta uma questão interessante, que vai um pouco além dessa fonte específica, mas é relevante. Qual questão? Como é que diferentes culturas, filosofias, religiões pelo mundo constroem narrativas para dar sentido ao sofrimento? Que ferramentas elas oferecem espirituais, psicológicas, comunitárias, para ajudar as pessoas a serem resilientes? Boa pergunta. A abordagem espírita que a gente viu aqui é uma dessas respostas, com a lógica dela, as promessas dela. Perfeito. Então, resumindo, a perspectiva central que a gente explorou aqui, dessa reflexão quando tudo parece dar errado, fica claro que é um jeito bem específico de olhar para as adversidades, né? Sim, uma lente particular. Dentro dessa lente espírita, o sofrimento, a dificuldade, eles perdem aquele caráter só negativo, ou aleatório, ou inútil. São reinterpretados. Isso. Viram parte de um processo maior de evolução. Oportunidades, às vezes dolorosas, claro, para purificar, fortalecer, desenvolver paciência, fé, confiança numa ordem maior. É um mapa para encontrar sentido e força no meio do caos. Exatamente. Um mapa estruturado, ancorado nesses princípios espirituais que a gente discutiu. E terminando essa nossa análise, talvez a gente possa levar uma reflexão que se inspira nisso, mas vai um pouco além, né? Explorar como as diferentes visões de mundo, espirituais como essa, filosóficas, psicológicas, até seculares, tentam dar sentido ao sofrimento e cultivar a resiliência. Isso pode ser um exercício muito rico, não importa a crença de cada um. Com certeza. A fonte fala da dor como oficina da alma. Pensando mais amplamente, que outras oficinas a gente encontra ou constrói na vida? Onde a gente busca ou acha aprendizado, força, sentido, quando enfrenta as nossas próprias tempestades. Uma boa reflexão final. Pensar sobre nossas fontes de resiliência, como a gente navega pessoalmente, buscando significado nas dificuldades. Talvez seja esse o convite que fica em aberto para quem nos ouve. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe com alguém que precise de uma palavra de esperança. Siga o canal Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita e permita que essa corrente de amor e fé chegue a mais pessoas. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo encontro, com mais uma mensagem de consolo e luz.